Oi, pessoal, tudo bom? Começando a nossa nona aula, graças a Deus mais uma vez, e hoje a gente vai ver três parábolas. E essas três parábolas estão no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Todas elas têm o mesmo foco, que é falar do arrependimento. É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Eu vou ler aqui na NVI, a Nova Versão Internacional, que é a versão da maior parte das Bíblias de vocês, né? E aí está aqui. Vou ler do versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu de compaixão. Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Muito joia. Então aqui essas 3 parábolas falam sobre o arrependimento. O arrependimento. E o que o arrependimento traz, né? Que fala que Deus está sempre com os braços abertos para receber o pecador. No versículo 7, no versículo 10, afirma que o céu se alegra quando um perdido se arrepende. Olha que bacana! O céu, Deus, os anjos se alegram, fazem festa quando aquele que estava longe de Deus, quando aquele que estava perdido, quando aquele que estava lá no fundo do poço, envolvido com seus pecados, reconhece os seus pecados e se arrepende, né? A parábola do filho pródigo, o pai representa a Deus e o filho pródigo representa nós, né? Que vira e mexe, saímos da vontade de Deus, né? E nos distanciamos. Mas quando o filho caiu em si e percebeu o quanto ele desagradou ao pai, quanta bobeira ele já tinha cometido, né? O quão foi ruim as atitudes que ele tomou, ele se arrependeu e falou: vou até meu pai e vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, então deixe que eu seja o servo. Ele ia pedir para ser servo do pai. Mas pelo arrependimento dele, quando ele volta à casa do pai e fala para o pai: tudo isso, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser seu filho, de ser chamado teu filho. Aí o pai fala: não, chama os servos e fala: coloquem uma roupa nele, tragam um novilho, vamos festejar. Ele não só perdoa, como restitui o cargo dele, né, que é de filho. Ele restitui a herança dele, né? Ele se torna filho novamente. Então, a aula passada a gente falou sobre as parábolas escatológicas, né? As parábolas que falam do fim dos tempos. As parábolas que Jesus falava que, olha, se você for pego no quando eu voltar, Jesus falando, quando eu voltar, se você não estiver firme no caminho de Deus, se você não estiver atento, então você vai ver o juízo, você vai experimentar a justiça de Deus, que é a pena, que é a morte. Agora, hoje, a gente está vendo os atributos do amor de Deus, da misericórdia, do perdão, da longanimidade de Deus. Deus está sempre de braços abertos, querendo que o pecador se arrependa genuinamente, né? Aqui a gente está falando de arrependimento, não como Judas. Judas não se arrependeu depois de ter traído Jesus. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento, quem teve foi Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes. Ele se arrependeu e voltou para Jesus. Judas ficou, ele sabia que tinha cometido o erro, mas ficou: ai caramba, eu cometi um erro, poxa vida, eu traí Jesus, e aí isso só causou remorso. Ele sabia que estava errado. É como se o filho pródigo continuasse lá, dando comida para os porcos e morrendo de fome, com vontade de comer aquela comida e não podendo, e só ficasse lá: nossa, que bobeira, por que eu fiz aquilo? Por que eu peguei a herança do meu pai, né? Por que é como se ele tivesse falado para o pai que ele morreu, que o pai dele morreu para ele, né? Por que eu vivi tão irresponsavelmente? Por que continuasse lá, morrendo de fome, né? Isso não é arrependimento, isso é amargura, isso é como Judas
né, que acabou se matando. Agora aqui, o filho pródigo se arrependeu. É isso que a gente deve fazer, se arrepender dos nossos pecados. E aqui o irmão mais velho, ele representa os fariseus e os escribas, que a gente leu aqui no início do capítulo. Ele não se alegra com a conversão do irmão. Ele acha que o irmão deveria morrer. Ele, não, o que esse cara está fazendo aqui? Por que meu pai tá conversando com ele? Por que meu pai está restituindo tudo? Isso é um absurdo, esse cara tinha que estar morto. Ele não tem amor, ele não tem amor. Quais são os dois mandamentos que Jesus falou? Os dois mandamentos são, primeiro, amarás o Senhor teu Deus amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E, segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse irmão não tinha isso. Ele não amava o seu próprio irmão, né? Mas o pai repreende, fala, olha, a gente tinha que se alegrar porque o seu irmão estava morto e agora vive. Estava perdido e foi achado. E lá em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, a Bíblia diz: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois não haveis de morrer. Pois, por que haveis de morrer, ó casas de Israel? Por que haveis de morrer? Se existe a salvação, se existe o arrependimento, existe tempo para o arrependimento. Então aqui Deus está falando que não tem prazer na morte, nem dos perversos, né? Então é isso, pessoal. As nossas aulas presenciais, geralmente não. A gente sempre começa com uma oração e termina com uma oração. E aqui as nossas aulas pelo vídeo, eu tenho esquecido dessa coisa tão importante, dessa parte tão importante que até já foi dita aqui em algumas aulas sobre a importância da oração. Então agora eu vou terminar sempre as nossas aulas com uma oração rápida. Então agora vamos fazer uma oraçãozinha rápida. Amém, Senhor. Muito obrigado pela revelação da sua palavra, pela leitura, pelo estudo da sua palavra. E eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós, Senhor, para que a gente não viva distante do Senhor, para que a gente se arrependa sempre dos nossos pecados, que o Senhor, como bom pastor que é, nos revele os nossos pecados, nos mostre os nossos maus caminhos, para que a gente não fique afastado do Senhor de forma alguma. Em nome de Jesus, que a gente se arrependa, que a gente se converta e volte para o seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço e até mais.